Olá pessoal, vamos começar aqui nossa aula do sétimo ano, né? Aula de matemática, nossa primeira aula da nossa querida escola Ana Brito de Figueiredo. A nossa aula de hoje, que é a primeira, o assunto será plano cartesiano. O horário, todo mundo já está sabendo, né? Sétimo A, o horário é de 8 às 9 horas e a turma da tarde, sétimo B, o horário é das 13 às 14 horas. Então, vamos ao assunto aqui. O plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas. Essas retas são retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum. Então, vamos ter apenas um ponto de encontro, formando um ângulo de 90 graus entre elas. Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero, no caso aí de ambas as retas. Então, gente, o plano cartesiano ele é composto de duas retas. Vou passar em seguida agora esses dois eixos e exemplo em seguida, para a gente ter uma ideia. Isso aí já está provavelmente no caderno de vocês. E vamos seguindo aqui com o texto, né? O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes. É usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Então vamos seguir aqui de acordo com o que eu falei, né? Vamos ver esses eixos. Primeiro eixo aqui, eu vou colocar o eixo vertical. Esse eixo vertical, temos o eixo horizontal, o verde. O eixo horizontal é chamado de X. Já o eixo vertical, ele é chamado de Y. Também são conhecidos como eixo das ordenadas, no caso o eixo Y, o eixo que é o vertical, e o eixo horizontal é conhecido como também o eixo das abscissas. Então, eixo horizontal, eixo das abscissas, eixo vertical, eixo das ordenadas. Temos aqui o ponto de encontro entre eles. No caso aqui, o eixo horizontal e o eixo vertical, o encontro deles forma no caso aqui um ângulo de 90 graus em cada um dos quadrantes. Veja que eles formam quatro partes e cada um tem um ângulo de 90 graus. Não coloquei o ângulo aqui, mas vocês sabem que um ângulo de 90 graus é um ângulo que fica perpendicular. Veja que a reta vertical Y segue sem ter nenhuma interferência ou curva. E a horizontal, está dizendo, está no horizonte, também não tem nenhuma variância de posição em relação à direção. Esse ponto aí de encontro dessas duas retas, elas têm um ponto em comum que é chamado de 00 ou origem do sistema ou do plano cartesiano. Vamos seguir com o exemplo. Vamos ver aqui nesse exemplo um caso onde a gente vai colocar aqui um plano cartesiano e vamos montar o que está pedindo aqui na questão, né, no exemplo aqui.
Vamos ler para a gente entender. É bom a gente ler para entender sempre o enunciado, não partir logo para resolver. Primeiro vamos descobrir aqui, né? Descubra qual a figura geométrica é formada unindo os pontos no plano cartesiano. Então aqui nós temos na letra A. Eu tenho o ponto A, 3, 2. Primeiro valor sempre, lembrando que é o valor de x. E o segundo de cada parênteses aí, que é um par ordenado, é o chamado valor de y. Então o ponto A ele tem um valor para x que é 3 e um valor para y que é 2. B, menos 3 e 2. Menos 3 para x, 2 para y. Sempre nessa ordem. Primeiro o valor de x, segundo o valor de y. Temos o ponto C, o ponto D. Então, essa figura aí, ela tem 4 pontos. Então, vamos ver o que é que ela vai formar com esses 4 pontos aí. Está aqui um plano cartesiano, já numerado. Ele é um plano que vai de, é um plano chamado 6 por 6. Então, vai de 6 no sentido positivo. Veja que no eixo horizontal, à direita, nós temos valores positivos, à esquerda, valores negativos. Não coloquei o zero aí porque está um pouquinho apertado, mas o zero já sabe que é o encontro dos dois eixos. Então vamos marcar os pontos aí da letra A. O ponto A, 3, 2. Tá aqui, eu vou destacar com a bolinha azul. É o ponto 3, 2. Vamos ver o que é que ele acontece aqui com as coordenadas. Tá aí, x vale 3, y vale 2. Você vai descer em direção ao 3, encontra o valor de x. Na horizontal, você vai à esquerda, encontra o valor 2. Para o ponto B, tá aqui, eu já marquei o ponto. É o menos 3 para x. Veja que temos o valor menos 3 para x e o valor 2 para y. Só é você seguir esse segmento tracejado aí que você vai encontrar as coordenadas. X é menos 3 e y é 2. Próximo ponto está um pouquinho abaixo ali, que é o menos 3, menos 4. Esse quadrante aí, que é essa parte abaixo e à esquerda, ela tem uma particularidade. Os dois pontos, os dois valores de x e y, na verdade, são negativos. Então, esse ponto aí é, no caso, o ponto C. Ele tem suas coordenadas menos 3 para x e menos 4 para y. Siga e veja aí de acordo com a nossa retinha tracejada. E o ponto D, o 3, positivo, você vai ver que está lá do lado direito, em relação ao eixo Y. 3 e menos 4. Subindo, você vai encontrar o valor de x, que é 3. E no para a esquerda, você vai encontrar o valor de y, que é menos 4. E está aí os 4 pontos. Veja que os 4 pontos está formando uma figura. E essa figura, ela é um quadrado. Veja que de menos 3 na reta horizontal, de menos 3 a 3 você tem 6. E de 2 na reta y, 2 positivo, a menos 4 você tem 6. Então quer dizer que cada lado aí, essa figura mede 6. A figura que tem os 4 lados iguais a 6, destacar aqui, ó, ela forma um quadrado. Tá aí, nós temos um quadrado aí. Vamos para a letra B agora. Então, a letra A, a resposta forma um quadrado. Na letra B, como temos 3 pontos A, B e C, a figura que tem 3 pontos ou 3 vértices, depois a gente vai falar isso mais aprofundadamente em relação à quantidade de pontos.
forma uma figura com 3 lados. Então a gente vai ter que encontrar um triângulo aí, com esses 3 pontos, A, B e C na letra B. Primeiro ponto, A menos 5, 3. Vamos ver onde é que vai parar. Tá aqui, vou colocar uma bolinha vermelha. Menos 5, tá o valor de x embaixo, ó. E o valor, se você vai seguir na horizontal, encontra o 3, que é o valor de y. Para B, nós vamos ter menos 5 ainda para x, lá embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó. O ponto B, menos 5, 3. Tá as coordenadas menos 5 para x e menos 3 para y. E o último ponto, o C, o valor de x é 6. 6 positivo na reta x, está lá na frente, ó. Colocando aqui a bolinha vermelha para marcar o ponto. Tá aí a coordenada C, menos 6 e 3. E veja que a gente chegou àquela conclusão inicial. Na letra A eu sabia que era uma figura que tinha 4 lados. Eu não poderia dizer que era um quadrado de início. Poderia ser um retângulo, poderia ser um quadrilátero qualquer. Mas aqui eu encontrei um triângulo. E um triângulo importante, que é o triângulo retângulo. Vamos destacar aqui esse triângulo para a gente ver melhor. Tá aí, ó, de vermelho. Um triângulo onde ele tem um ângulo reto no ponto B. Veja que forma um ângulo exatamente de 90 graus aí. Então, é um triângulo retângulo. A resposta da letra B. Poderia ser um triângulo qualquer, né? Mas nesse caso aí deu exatamente um triângulo retângulo. Então, gente, o exemplo era esse aí. Acredito que se tiver alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo e ver novamente. Vou passar aqui para a parte de exercícios. Passei apenas 2 questões. Uma para você colocar esses pontos aí no plano cartesiano. Já dei a dica de um plano cartesiano. Você vai fazer um plano 6 por 6. Procure tentar colocar os espaços entre os valores numéricos, tanto no eixo horizontal quanto no vertical, com o mesmo espaçamento. E você vai em seguida marcar esses pontos. Ponto A, tá lá, 4, 4. O valor de x é o primeiro, o valor de y é o segundo. Então, o ponto A você sobe 4. Tá só a dica aqui com o mouse, ó. Tá aqui, ó, 4 para x. Você sobe e vai encontrar outro 4 aqui com o eixo y. Então, esse ponto aqui, ó, vai ficar bem aqui, ó, 4, 4. Imagina essa linha, né? Isso é você seguindo. 4, 2. Sobe aqui no 4 e para aqui já na altura 2 do y. E aí você vai marcando um por um. Eu não pedi para você ver o que vai formar, mas eu coloquei mais uma questão aqui para vocês fazerem em casa. Lembrando que vocês têm que mandar para mim a foto da atividade com o nome e a série, para depois a gente saber quem é que está participando das aulas virtuais e atribuir aqueles pontos, no caso, quando a gente voltar depois dessa pandemia aí. Então, gente, na questão 2, a questão 2 diz o seguinte: vai formar uma figura aí, marque os pontos cujas coordenadas são dadas abaixo, ligue-os com os segmentos de reta, surgirá, no caso aí, um desenho no plano cartesiano que você pode colorir. Os pontos são esses aí. Vocês vão marcar cada um desses pontos. Vocês vão fazer um eixo aí 15 por 15. Vão numerando de 0 aí, 1, 2, 3 até 15. Tanto no horizontal quanto no vertical. E a gente chega lá fazendo o desenho com a cor vermelha. Obrigado e até a próxima aula. Fique
à vontade aí para fazer perguntas. Vou estar online agora para vocês perguntarem. Então, essa foi a nossa dica.